Boa Salve, tarde, Tiago. professor Luiz. Boa tarde, doutor Paulo. Como vai? Como é que vai a família? Tudo bem? Você em Belo Horizonte, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo em É um paz, prazer tudo enorme, tranquilo. é um prazer enorme falar com esse grande mestre que eu conheci agora nesse curso de imunoterapia, que eu achei que entendesse alguma coisa há 36 anos e não entendo, estou vendo que não entendo do lúpus. Doutor Paulo Edson, que honra, que honra. É uma alegria imensa também a gente poder bater esse papo. A gente já estava para marcar essa troca de ideia aqui já há um bom tempo e as nossas agendas não deixando. Felizmente chegou o grande momento. Bom demais estar aqui contigo. Essa semana, para mim, não foi uma semana muito boa. Eu tenho 36 anos já de trabalho de labuta, desde a da UF de formação, né? Mas eu perdi um irmão com Covid semana passada em Campos dos Goytacazes. E eu vim dar uma satisfação à minha mãe, estou passando esse resto de semana com ela. Então, aproveitei para esse espaço que estou com ela, para a gente fazer essa live nossa, lhe parabenizar pela coragem, pela ousadia da formação sua. Já vou enveredar por caminho de algumas coisas que a gente vai conversar, mas já vou enveredar pelo caminho que eu sou meio imperativo. A joia, fica à vontade, fique à vontade. Porque é o seguinte, eu ministro aula há 28 anos, na FAPES, com Laí Ribeiro, no meu curso de ortomolecular do Rio de Janeiro. Eita! Tá? Mas sempre em nível de pós-graduação. E eu sempre digo aos meus alunos que pós-graduação, lato sensu, é um curso de currículo, não é um curso de formação. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Formação. Quando é um curso escrito sensu, por exemplo, na minha formação clínica médica, se eu quiser fazer um escrito sensu em clínica médica, eu posso fazer o oftalmologista ou o imunologista, não pode, apesar de ser médico, porque é escrito sensu daquela área. Sim. Então, eu vejo hoje a coragem que você teve de formar. Eu estou falando você, porque quando você fala professor, doutor Luiz, eu enobreço o professor. Porque eu estudei muita medicina chinesa pela filosofia. Sim, eu vejo claro. que o chinês ao professor. Não precisa de formalidade. Eu também vou te chamar de Paulo, aqui é um bate-papo entre amigos, né? Isso. Acima de tudo, além de sermos profissionais na área, pares e ter essa responsabilidade na educação, além de termos essa relação de aluno, professor, professor, aluno, nós somos amigos, então nós vamos bater um papo de amigos aqui. E a ideia é que a gente possa levar realmente essa mensagem para mais pessoas. Inclusive, Paulo, já para deixar assim bem transparente e bem claro para todo mundo, você está de acordo da gente depois publicar esse nosso bate-papo aí nas redes sociais? Você fica à vontade, pode fazer uso à vontade, sem problema nenhum, até porque eu apoio tanto as terapias integrativas, Clarissa, aí em Belo Horizonte, Uberlândia, em Minas Gerais, que é muito minha amiga, Clarissa Aires, está formando o curso dela agora, lá de medicina integrativa. E pós também, eu já dei o caminho a ela, digo, olha, eu estou fazendo um curso de imunoterapia como terapeuta, não como médico. Exatamente. Porque eu não quero ser... Porque eu trabalho com ozônio que o conselho me proíbe. Eu trabalho com injetáveis que o conselho me proíbe. Eu trabalho com uma montoeira de coisas que o conselho me proíbe na medicina biológica. É muito estranho então, isso. eu estou buscando uma alternativa. É evidente que, como terapeuta, eu não vou fazer injetável. Como terapeuta. Exatamente. Mas eu tenho que ter para não ter esse conflito, né? Para não ter um conflito. E, na verdade, esses cursos de formação na área de terapia, é bom até deixar isso claro, não é que a gente resolveu enfrentar uma guerra contra a medicina convencional. Não é isso. A medicina convencional é importante, ela tem a sua relevância, vai continuar tendo, para curar pacientes doentes. O que nós estamos falando aqui peraí, o que eu posso fazer para evitar que a doença se manifeste? Quais são os passos? Quais são os protocolos naturais que eu posso fazer ao longo da minha vida, ao longo do meu dia? E aí sim, como profissional, se eu tiver alguém para orientar, alguém que me remunerou para isso, o que eu oriento essa pessoa? Que tipo de acompanhamento técnico, científico, sem ser baseado em crendice, sem ser baseado em charlatanismo, sem ser baseado em opinião própria? O que nós temos na literatura científica mundial que nos respalda para determinados procedimentos? Essa é a ideia. Faz sentido? Total. Eu até te parabenizei há poucos dias, assistindo a sua aula, que a tua aula não se resume a uma imunologia. Sim. Você está dando uma aula de um curso de medicina holística. É isso. Você está formando pessoas ali que, se forem capazes de desenvolver a arte da terapia... Eu costumo dizer que a medicina é uma só. O que varia é só a prática terapêutica. A medicina, como contexto, é uma só. O que varia é só a prática terapêutica, se é alopática, se é ayurveda, se é chinesa, se é homeopática, se é por suplementação. A medicina é uma só, o que varia é só a prática, a sua intervenção terapêutica, é o que vai variar. Perfeito. Eu digo que você teve numa de suas aulas, que eu fiquei... Você mostrou até um hemograma há poucos dias, eu não fiz comentário, eu não cheguei a fazer comentários. Aonde a hemoglobina estava lá, a Márcia lá, e o hematócrito um pouco mais alto. E você considerou, por exemplo, seria um assunto para nós conversarmos.
já que nós estamos aqui, você vai falar, bem, pode colocar, onde você considerou tudo normal. Dentro da medicina biológica, para mim, porque eu tenho um parceiro que é coronel da aeronáutica, oftalmologista. Certo. Ele faz medicina de aviação. Então, naquele hematócrito, a diferença da hemoglobina que está ali, ele não permite que o cara levante e saia do chão para voo. Porque falta sim, total. A sua observação é extremamente relevante, doutor Paulo, porque, veja bem, o ambiente ele influencia demais. Muito. E assim, o que eu sempre digo para os nossos alunos é, gente, não é olhar para os números, não é você pegar um laudo e tentar encaixar o seu paciente ali naqueles números. Você tem que respeitar os 4 pilares da prevenção, que é a mente, o estado mental afeta, você tem que respeitar a imunologia dele, ou seja, como que estão as células do sangue da pessoa, a bioquímica, as moléculas que estão circulando e a genética. Só que a genética, ela é multifatorial. Ela depende da sua herança, dos seus ancestrais, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô e assim por diante, mas ela depende também do seu meio ambiente, daquilo que você faz, da sua profissão, aquilo que você vive. Então, sem sombra de dúvida, perfeito, maravilha. Uma outra coisa que eu venho observando nas aulas é que, às vezes, o seu horário de aula é um horário que eu estou terminando o consultório, eu estou chegando em casa, porque eu faço muito paciente a domicílio. Sim. Então, às vezes, eu estou na casa de uma pessoa que está fazendo von Ardenne. Eu tenho que estar junto com a minha enfermeira acompanhando o von Ardenne. São pessoas terminais e oncológicas, que é a maioria dos meus pacientes. Quando o INCA não dá mais jeito, manda a procura do Dr. Paulo. Se ele te der uma esperança, você segura. Poxa, que missão belíssima. E, nossa, continue nessa firmeza aí, a gente depende demais disso. Isso, e tem 12 anos que eu não tenho perco um paciente para o câncer. Que alegria. Mas depois que eu aprendi uma coisa muito importante, que eu perdi meu pai. Meu pai teve um câncer e 10 anos depois meu pai teve um infarto. E eu queria saber a origem daquele infarto dele. Eram as células tumorais se replicando de maneira acelerada, elas se replicam de maneira notória e acelerada pela nutrição, pelo açúcar, onde eu fui estudar muito a GCMAF e a nagalase. Que a GCMAF produzido no fígado bloqueia a nagalase que carrega açúcar para a célula doente. Exato. E a partir daí eu descobri que meu pai teve a trombose por causa do dímero D. Então, numa palestra no Instituto Hahnemann do Rio de Janeiro, quando eu falei sobre dímero D há 10 anos atrás, os nossos colegas não sabiam que era um dímero D. Os cardiologistas que estavam presentes não sabiam que era um dímero D, marcador de um rolô que impede a circulação de oxigênio no sangue. Eu fiquei impressionado, não é possível. Só na clínica médica a gente veja isso. Porque hoje, no Rio de Janeiro, achar clínico é muito difícil. Entendi. Porque é uma profissão dentro da medicina que, vamos falar de maneira bem clara, não dá dinheiro. O que dá dinheiro na medicina é trabalhar com exames. Pois é. Agora imagina o seguinte, que a gente possa, então, por que não ganhar dinheiro, obviamente, mas usar esses exames, não quando o paciente te procura doente, mas sim antes, para ver ali os sinais de perigo, para que a pessoa possa ser orientada, para evitar que a inflamação se torne uma superinflamação, para evitar exatamente essas mudanças do padrão bioquímico, como dímero D, como interleucina 6, como TNF-alfa, como interferon gama, que vai levar o fígado a produzir mais proteína C reativa, que vai servir de marcação celular para células de tudo quanto é parte do corpo, aumentando o fluxo sanguíneo, aumentando extravasamento de líquido dos vasos para os tecidos, levando mais célula imunológica para o local, gerando superinflamação. Puxa vida, se eu posso interferir no início, para que eu vou esperar a pessoa adoecer? Então, isso que é a maravilha da ideia. Então, assim, eu fico extremamente honrado e feliz quando eu percebo que existem, sim, profissionais na área da medicina convencional que já entenderam isso, como é o seu caso, e que falam, não, espera aí, dá para a gente fazer diferente, dá para a gente trabalhar lá na base, evitando que a pessoa adoeça, isso é maravilhoso, e me enche de orgulho, e fala assim para mim, continua, Luiz Augusto, continua que esse é o caminho. É bom demais. Hoje uma informação belíssima é que nós temos o professor Felipe Júnior, que é presidente da Bioortomolecular no Brasil, que é carioca, mora em São Paulo. E hoje nós contamos mais ou menos com 80 mil profissionais filiados à Bioortomolecular, onde trabalhamos com medicina biológica. Porque, na realidade, quando a gente estuda medicina, a gente faz um semestre de bioquímica. Depois, a gente trabalha com bioquímica na nossa vida, a gente passa a ver doença.